viva chegando para você, trazendo a arte, a intensidade, a cultura de Itália e também histórias inspiradoras. É vero, Luciano Medina? Buonasera, Buonasera. troppo vero. Sim, é verdade. Inclusive, isso sempre acontece com o apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul e da Casa de Escriba. Quem quer contar a sua história, a história da sua família, a história da sua empresa, vem para a Casa de Escriba. Cris, quem escreve livros tem mais notoriedade e propriedade para falar dos seus próprios assuntos. Com certeza. É é um outro livro que se escreve a partir do lançamento do seu próprio livro, né, É Luciano? fantástico. E contribuir com a literatura é sempre um ato de cidadania fundamental para que a nossa civilização se consolide mais, que a democracia se consolide mais. Perfeito. E hoje nós também trazemos um programa com convidados absolutamente culturais. Sim, hoje nós estamos com Verônica de Benedetti, que é especialista em patrimônio histórico e cultural. Ela é arquiteta, a arquiteta que restaurou o nosso icônico, nosso amado Laçador, que fica ali em frente ao aeroporto. Boa noite, Verônica, tudo bom? Boa noite, Seja Luciano. Boa noite, bem-vinda, Cris. Verônica. Obrigada, agradeço o convite. E já te pergunto, o que que pode ser dito a respeito do patrimônio cultural hoje no Rio Grande do Sul? Bom, é um patrimônio que tem um potencial gigantesco, né? O potencial do nosso patrimônio histórico é uma coisa que as pessoas, aos poucos, estão começando a perceber. E isso é bom porque ele está num estado de abandono bastante Um preocupante. estágio de abandono avançado, você diria? Sim, principalmente porque nós também passamos por essas questões das inundações no Rio Grande do Sul, então a região, né, as regiões onde foram afetadas, nós temos cidades históricas como Santa Teresa, que sofreu Pelotas. muito, Pelotas, a própria Porto Alegre, Nossa. então mais do que nunca precisamos voltar o nosso olhar para o nosso patrimônio histórico, cultural, arquitetônico, porque ele tem um potencial imenso para transformar uma cidade. Isso já vai, seja a minha próxima pergunta, é por que investir no patrimônio histórico? Você é a líder, a fundadora da REI, que é uma empresa voltada para o investimento em patrimônio histórico. E por que é interessante e agregador de valor investir no patrimônio histórico? Eu vou fazer uma provocação assim, né, para ilustrar bem. O ano passado, a revista Sabores do Sul, que lança aquele concurso, né, dos melhores cafés. Né? Se você observar, os melhores cafés que estavam concorrendo ao prêmio, todos eles estavam sediados em imóveis históricos. Né? Olha, Então, o imóvel histórico ele tem um apelo afetivo, um apelo visual, um apelo cultural que não tem comparação a uma arquitetura contemporânea. É como os franceses chamam de ambiance. Né? Então, você tem um espaço privilegiado, onde tem toda uma riqueza visual, te traz um conforto e te traz memórias afetivas. Então, investir num patrimônio histórico, arquitetônico, é uma aposta muito interessante, porque você tem o aspecto cultural, né, que você ajuda a manter, porque a gente costuma dizer, né, que um prédio fechado é um prédio condenado. Sim. com Então, certeza. um prédio histórico, uma edificação histórica, aquela simples casinha, porta-janela, com uma atividade acontecendo lá dentro, você está preservando ela. Vem cá, Verônica, qual seria o melhor exemplo de empresa que agregou valor utilizando, se instalando em um patrimônio histórico? Será que a empresa, nós estamos aqui no Shopping Total, né? Que restaurou a antiga cervejaria Brahma, que funcionava aqui, funcionou até os anos 90 Sim. como empresa de cerveja. Qual seria, na sua opinião, o melhor exemplo de empresa que agregou valor através do patrimônio histórico em Porto Alegre? Eu fico feliz em dizer que nós temos várias. Né? O Shopping Total é um case de sucesso, ele é um dos shoppings que mais cresce. Ele é um É dos shoppings verdade. que mais cresce, né? E ele tem todo esse apelo afetivo. Meu pai trabalhou na empresa, na Brahma, na cervejaria Brahma, se aposentou na cervejaria Brahma, então tem todo aquele resgate afetivo também de estar aqui, ir no, onde é o estacionamento, que era o pátio onde se faziam festas para as famílias dos funcionários no final de ano, as festas de Natal.
Então, eu sou uma frequentadora que quando venho aqui me resgata memórias afetivas. E eu venho muito ao Shopping Total e eu consumo no Shopping Total. Nós temos um outro caso de sucesso também, que já ganhou vários prêmios, que é o Café Agridoce, né? O Agridoce Café. Uma delícia. Que é maravilhoso, que foi uma aposta do casal, que primeiro comprou a casinha, que era uma casinha, né? Já foi uma residência, então eles adquiriram a casa com o sonho de adquirir do lado, porque tinha um pátio lá nos fundos, então conseguiram adquirir e o café é um sucesso. Tu vai para lá, dependendo do horário, você fica em fila de espera. Nós temos o Café Mal Assombrado, né, que também é um trabalho da Rei. Virou um frisson em Porto Alegre. Virou um frisson de um casal jovem que apostou também. Uma ideia ousada, né? E eu fico assim, muito contente, que eu lembro que o André, né, um dos proprietários do casal, disse assim: olha, Verônica, eu te achei pelo Instagram e eu, na hora, vendo o teu conteúdo, eu senti que você era a pessoa que ia nos entender a respeito da nossa procura. Olha só. Né? E aí levei eles para conhecer uma casa de 1912, que foi de uma família de artista plástica Cristina Balbão, que é uma artista plástica de bastante reconhecimento para o Rio Grande do Sul. Nós temos orgulho de tê-la aqui, né, já falecida. E a casa, os pais dela que construíram. E a mãe era chapeleira. E aquela vitrine do Café Mal Assombrado era a vitrine da chapelaria. Da chapelaria. Então, todas essas memórias afetivas e o casal, né, a Martina e o André, que estão lá com o Café Mal Assombrado hoje, eles também têm um tour mal assombrado, tour turístico, né? Faz parte das caminhadas também. Faz parte das caminhadas. E, Verônica, a gente pode dizer que, além desse lado cultural, desse lado afetivo, há também uma questão relacionada aos famosos créditos de carbono? Tudo. Eu costumo dizer que a Forbes, a revista Forbes de Economia, diz que o patrimônio histórico é um ativo econômico muito importante. O pessoal de São Paulo já descobriu isso, tanto é que os projetos de retrofit não param de acontecer lá. Né? Como é a palavra? Retrofit, né? Seria uma modernização interna. Você pega uma edificação histórica, identifica o potencial que ela tem, o diferencial que ela tem. Né? Ela não é uma caixa cinza de concreto, uma máquina de morar, como dizia Le Corbusier. Né? Então, eles pegam edificações mais antigas e faz toda uma modernização interna e transformam. Às vezes, tem hotéis abandonados que se transformam em residências ou vice-versa, coworking, que está muito em voga, né? Co-living. Então, eles trabalham isso e vendem. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, nós temos muita obra de retrofit lá. Qual é o case porque mais economicamente em São Paulo, qual é o case que você nos nós destaca? temos o Edifício Bravo. O Edifício Bravo. O Edifício Bravo, nós temos vários lá. Me fale agora o nome deles. Tá? Mas é só olhar que você vai achar vários. Aqui em Porto Alegre nós temos um ainda, né? E estamos abertos, né, como arquiteta, a propor isso para quem quiser fazer retrofit em edificações históricas, porque é um excelente negócio. E é bom que os nossos amigos que estão conosco aqui no Itália Viva atentem mais para esse conceito de crédito verde que nós vamos ouvir falar e vai nos trazer muitas alegrias. Bom, você foi a restauradora do Laçador, que é uma das peças mais icônicas para a cultura gaúcha, para os turistas que vêm a Porto Alegre. Qual foi a emoção de trabalhar com essa peça tão icônica? Esse projeto foi um projeto muito importante. Faço questão de dizer que eu fiz a coordenação e fomos uma grande equipe. Né? Não é um trabalho da Verônica de Benedetti, é um trabalho de uma equipe que se debruçou, porque ele estava com muitos problemas. Nós já tínhamos feito, através da plataforma cultural do Sinduscom, a gente criou o projeto Construção Cultural. Então, nós trouxemos, anos anteriores, um restaurador francês para fazer o diagnóstico do laçador. E aí nós entendemos, né, que foi até uma provocação da prefeitura, do arquiteto Custódio, que filmando uma vez, fazendo escaneamento 3D, ele viu que a perna estava rachada. Então, ele realmente precisava de ações emergenciais e é uma satisfação muito grande ter podido contribuir com um símbolo máximo para o gaúcho. Né? Então, realmente é uma coisa assim uma experiência única. Não só profissional como afetiva.
Com certeza. Fantástico. Olha, Verônica, eu acho que eu poderia conversar por Nossa, horas nós aqui poderíamos sobre fazer o um programa programa inteiro inteiro só falando. sobre essa questão do patrimônio histórico. Porto Alegre realmente precisa, a sociedade toda voltar seu olhar para a preservação dos seus prédios históricos, como o Café Rocco e outros tantos prédios, o Edifício Eli, o próprio mercado público, precisa de um olhar afetivo e de muita competência para o nosso patrimônio histórico. E esse programa, Verônica, acontece sempre com o apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul, e tenho certeza você vai estar muito próximo da gente agora na sociedade, e da Casa de Escriba. Nós incentivamos as pessoas a escreverem livros. Quem Contarem escreve, suas contarem suas histórias. histórias da sua família, da sua empresa, da sua trajetória empresarial ou pessoal. Quem escreve livros tem mais notoriedade, e eu tenho certeza que tu tens histórias fantásticas para nós registrarmos. E com essa dica eu vou chamar os nossos inabaláveis patrocinadores. Fica coladinho aqui no Itália Viva. Cada gota de água vale muito e precisa ser reservada. Por isso, a Assembleia Legislativa vai debater o uso racional dos nossos recursos hídricos. Ao incentivar a reservação da água, a irrigação é otimizada, beneficiando a agricultura, a pecuária, a piscicultura e a sua vida. Assembleia Legislativa. Cada gota conta. Estamos de volta no Itália Viva, seguindo nessa batida absolutamente cultural. E agora nós vamos falar sobre um dos idiomas mais buscados no planeta, que é o idioma italiano, com o professor Alexis Caprara. Muito bem, sabe, Cris, que esse programa acontece sempre com o apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, com o apoio da Sociedade Italiana do Estado do Rio Grande do Sul e com o apoio da Casa de Escriba. Quem escreve livros tem mais notoriedade e propriedade para falar dos seus assuntos. Então, quem quer contar a história da sua família, a história da sua empresa, a história dos seus sucessos, uma história marcante da sua própria vida, da sua trajetória, procura a Casa de Escriba. Quem escreve livros tem mais autoridade para falar sobre si mesmo. Você sabia disso, Cris? Com certeza, e além de tudo isso, une a arte, a cultura com negócios, com business. Isso é fundamental. E hoje nós estamos com Alexis Caprara, professor de italiano, professor que também coordena os cursos da Sociedade Italiana. Professor Alexis, o italiano é um dos idiomas mais amados do mundo, tem muitas pessoas que adoram o italiano, adoram a cultura italiana. Por que razão eu deveria ou poderia estudar italiano? Bem, há vários motivos para o italiano ser uma língua estudada, é considerada a 7ª língua estudada no mundo. Tantos motivos. Por exemplo, a língua, se você pensar que o italiano é considerado como a língua do amor, a língua da arte, a língua da música, da ópera, a língua da gastronomia, a língua do design, a língua da moda, a língua do turismo, a língua da religião. Esses já são vários motivos que levariam as pessoas a procurar o italiano para estudar como língua estrangeira. Podemos considerar também vários laços sentimentais. O italiano é uma língua, se fôssemos considerar somente o italiano falado na Itália, certamente não seria considerada a 7ª língua falada no mundo, mas, como vocês sabem, o italiano é mais falado no exterior do que na Itália. Várias pessoas que emigraram, e entre eles estão as pessoas que são descendentes. Então, esses laços sentimentais aí, para resgatar as origens, várias pessoas procuram também o italiano
várias pessoas que já falam o dialeto em família querem aprimorar, então, e falar o italiano considerado standard, é outros motivos também que são considerados para procurar a língua italiana. Além do que, várias pessoas querem estudar também na Itália e procuram, então, o conhecimento da língua. Professor Alexis, o senhor diria que para quem está habituado no português, o italiano é uma língua fácil? Sem dúvida, porque a raiz do português e a raiz do italiano é a mesma. Ambas as línguas vêm do latim, são línguas derivadas do latim, neorromânticas. Se você comparar, por exemplo, com quem tem como língua mãe o inglês, o alemão, o japonês, quem fala japonês tem uma dificuldade incrível para aprender italiano. Mas o português é um facilitador. Quem conhece bem o português, com certeza, não terá problemas para aprender o italiano. Professor, você coordena os cursos da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul. Qual é o Sim. diferencial dos cursos da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul? Eu diria os diferenciais. Principalmente o corpo docente da Sociedade Italiana é um diferencial bem relevante nas escolas de italiano de Porto Alegre. Em segundo lugar, a história. A Sociedade Italiana, como vocês sabem, é uma sociedade centenária que existe em Porto Alegre já há bastante tempo, com um vínculo muito grande com a cultura e a língua italiana. Como exemplo, eu posso dar para vocês, eu comecei a ensinar italiano na Sociedade Italiana há mais de 35 anos atrás, e os cursos já existiam. Então, dois diferenciais, principalmente, o corpo docente, são professores com formação na Itália, a maioria são professores nativos italianos, outros com o nível de C2, de certificação de italiano, e também a história, o vínculo que a sociedade italiana tem com a cultura italiana há mais de 100 anos. Para o reconhecimento, professor, da cidadania italiana, é exigido um teste de proficiência em italiano. Quanto Sim. tempo um aluno precisa se preparar para poder passar na prova exigida para que se obtenha o visto, para que se obtenha, desculpe, a cidadania italiana? Exato. Esse atualmente é um dos motivos maiores da procura pela língua italiana. Para as pessoas que querem requerer a cidadania italiana por meio de casamento, de matrimônio, o governo italiano exige como conhecimento da língua o nível B1. Certo? A pessoa vai ter que prestar uma prova de certificação em língua italiana do nível B1. O tempo de preparação para essa prova vai depender muito de cada aluno. Mas, por exemplo, a sociedade italiana promove 2 tipos de cursos para preparar os alunos para a prova B1. O primeiro tipo de curso é para quem não tem conhecimento nenhum no idioma italiano. Esse curso, então, tem a duração de 2 módulos, de 15 encontros, cada um de 2 horas. E no primeiro módulo, nós damos uma base gramatical com os assuntos que são cobrados na prova do B1. No segundo módulo, se trabalha especificamente as provas anteriores, modelos de provas anteriores, para preparar o aluno especificamente para superar a prova. O segundo curso que nós temos é para quem já possui um conhecimento da língua italiana e quer fazer uma preparação específica com as provas. É um curso de 4 dias, duração de 4 dias, 2 horas cada dia, onde se trabalha especificamente modelos de provas anteriores com a preparação específica para o superamento da prova. Ou seja, para fazer a cidadania italiana, então, por matrimônio, é exigido o nível B1 de conhecimento da língua italiana. Professor, qual é o perfil de público, de alunos que têm buscado aprender italiano? O público mais assíduo atualmente é esse público que quer fazer a cidadania. Nesse caso, nós temos um amplo, digamos assim, perfil, né, etário, por exemplo. São pessoas de várias idades, homens, mulheres, cujo companheiro ou companheira já possui a cidadania italiana, então eles querem se preparar para obter também a cidadania italiana. De toda maneira, para os cursos regulares,
não para o curso específico para a cidadania, nós temos um público bem vasto também. A maioria deles são jovens dos 18 aos 30 anos, com o objetivo de se preparar para, por exemplo, frequentar uma universidade na Itália, para trabalhar na Itália. Um público mais jovem, o objetivo é ou estudo ou trabalho na Itália. Para um público de uma faixa etária mais elevada, o motivo principal é resgatar as origens. É um motivo mais sentimental, são pessoas que já falavam o italiano ou o dialeto em família, e agora, com essa tendência, essa italianidade que existe no mundo, o italiano virou um boom, né? A língua italiana está muito procurada por turismo, por religião, por gastronomia, então eles querem resgatar um pouco o que já sabiam, a tradição familiar, alguns também com o objetivo de voltar para a Itália, conhecer as origens, a cidade de onde eram os imigrantes. Então, nós temos basicamente esses dois perfis. Os jovens que querem estudar ou trabalhar na Itália, e o público mais de uma faixa etária mais elevada, que quer resgatar as origens para digamos, um aperfeiçoamento da língua que já conheciam de uma maneira mais superficial. Milão é uma referência inquestionável da moda, assim como Paris, né? O Vaticano é uma referência inquestionável da religião, assim como Jerusalém. Mas o que faz l'amore? O que faz do italiano a língua do amor? La língua dell'amore, a língua da poesia, Dante, Petrarca, Boccaccio. Se você analisar também o cinema italiano, Marcello Mastroianni, Sofia Loren, la commedia italiana, é a língua dell'amore. O vocabulário italiano é um vocabulário bem romântico, bem doce. Se você pensar nas palavras italianas, é uma língua sonora, é uma língua doce. Amore mio, ti voglio bene, ti amo. É considerada a língua dell'amore. Além do que a arte, a música, a ópera tradicional italiana, a gastronomia, no? A língua della gastronomia, poi la moda, il design, la religione, no? Se vocês pensarem Itália, quem é que não vai na Itália para visitar igreja? É o berço da civilização cristã, da civilização católica, é a Itália. Então é outro motivo religioso, o turismo religioso está muito em alta também na Itália. Bom, e qual foi o motivo que levou você a ser um professor de italiano? Foi a sua origem italiana? Foi a sua família italiana? A minha família é italiana. Meu avô veio da Itália, veio de Bolonha para Bento Gonçalves. E eu comecei, então, quando eu frequentei... Eu sou jornalista de profissão, ok? Eu me formei como jornalista. Após a minha formatura, eu tive a intenção de estudar na Itália. Comecei, então, a frequentar um curso aqui em Porto Alegre. Na época, os professores de italiano aqui se podiam contar nos dedos. Haviam 3 professores de italiano. Comecei a estudar italiano com a intenção de fazer um curso de cinema na Itália. Okay? Passei 2 anos na Itália, 1 ano em Florença, em Firenze e 1 ano em Milano. E no meu retorno, então, eu comecei a ensinar italiano, mas como hobby, para praticar, para não perder o contato com a língua. Comecei a ensinar italiano lá na Pontifícia Universidade Católica, nos cursos de extensão, e virou uma paixão. A partir de então, eu me encontrei como professor. Acho que eu herdei essa qualidade de minha mãe, que era professora. A partir de então, eu me tornei um professor e amo a minha profissão. Fantástico, hein, Cris? Perfeito, perfeito. Que histórias tão lindas. As histórias, elas foram feitas para contar e passar conhecimento de tradição para a tradição. E nesse clima já de saudade, nós vamos agradecendo, não é, Luciano, a presença do professor Alexis aqui no Itália Viva, o programa que traz toda essa cultura, toda essa intensidade e o amor italiano para você. Tenha uma semana gloriosa e até o nosso próximo Itália Viva.